Meu amigo, o Brasil acabou. Agora acabou de vez porque o PDT, um partido nanico aí que não tem relevância política nenhuma, mas tem uma participação grande no STF, vive entrando com ações lá na Suprema Corte Brasileira. Bem, o PDT fez isso de novo. Agora, acredite ou não, pedindo o STF para que o STF interfira lá no Banco Central, mudando, né, a definição que o Copom fez da taxa Selic na última reunião. Sim, eles pedem a suspensão da decisão que o Copom tomou por último, acredite ou não. O que o partido está pedindo é que o STF interfira em uma autarquia que tem autonomia determinada por lei. E isso, num país sério, não deveria representar preocupação nenhuma. Na verdade, eu nem sei se isso aqui vai para frente, se o STF vai levar em consideração nada disso. O que eu sei é que não é impossível que o STF acate esse tipo de pedido, porque é o que nós temos visto por aqui. E é esse tipo de incerteza, acima de tudo, que leva o Brasil para o buraco com cada vez mais velocidade. Não tem fundamentação nenhuma para que isso aqui vá para frente, mas isso é irrelevante no Brasil. Estar na lei, na Constituição, ter uma base legal, uma base no direito em si, isso é irrelevante. Em se tratando de STF, o que importa é o interesse político. E o interesse político do STF nós sabemos do lado de quem está. Então vamos dar uma olhada nessa bizarrice aqui e conversar sobre o que poderia acontecer com o Brasil se isso aqui fosse aceito pelo STF e fosse votado de forma procedente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, o PDT entrou com uma ação hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, pedindo, né, para o STF que a Corte, né, a Suprema Corte, determine ao Banco Central um aprimoramento do processo de decisão sobre a taxa básica de juros, né? Porque o que eles estão questionando aqui? O percentual em que a taxa foi elevada, a taxa Selic, né? Então, na opinião do partido aqui, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, né, a definição da Selic deve dimensionar e observar o impacto dos juros sobre o orçamento fiscal e sobre a trajetória da dívida pública, além de necessariamente levar em consideração os efeitos sobre o crescimento econômico, o mercado de trabalho, a erradicação da pobreza e a redução de desigualdades sociais. Ou seja, o Banco Central tem que ser um ente político. Não pode ser um ente técnico que tem uma autonomia prevista em lei justamente para agir de forma técnica, independentemente de quem seja o presidente da República. O interesse do Banco Central é pura e simplesmente manter o valor da moeda. E apenas isso, tutelar sobre o valor que o real tem frente a outras moedas, né? O valor intrínseco dele, enfim, como você preferir. Mas aqui o que o PDT está pedindo é para que o STF obrigue o Banco Central a agir de forma política, né? Vamos fazer a reunião do Copom pensando o seguinte: nossa, se aumentar a taxa Selic, a desigualdade vai aumentar, a pobreza não vai ser erradicada, então não vamos aumentar a taxa Selic. É basicamente isso que eles estão pedindo, né? Então aqui o PDT pediu também aqui, né, que o STF determine uma revisão dos parâmetros utilizados na mensuração da expectativa do mercado, né, com a inclusão do Boletim Focus de outros atores que não estão relacionados ao mercado financeiro. Mas caramba! É uma coisa técnica, é uma análise técnica. O Boletim Focus eu sempre trato aqui no canal. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo depois desse aqui, tratando do Boletim Focus, que saiu hoje, segunda-feira, mas caramba, é uma análise puramente técnica. Olha o absurdo disso aqui, né? Então, de maneira liminar, o pedido do PDT, né, solicita que o STF suspenda os efeitos da última reunião do Copom, que elevou em 1 ponto percentual a taxa Selic, pulando para 12,25%, né? Então, aqui eles falam o seguinte, né, que é justamente o ponto que eu coloquei,
que é a narrativa de realizar um corte epistemológico e valorativo para conceber as decisões do Copom apenas como uma decisão técnica destituída de roupagem política, não encontra agasalho seguro na empiria, muito menos em seus efeitos e na captura do orçamento público brasileiro, né? Então falou aqui, não, a gente não quer que o STF substitua o Banco Central, não, né? Mas o Banco Central tem que ser submetido aos preceitos da Constituição econômica, né? Olha que absurdo completo, a insanidade, a loucura desse pessoal, né? E eles falaram que a ata da última decisão do Copom não revela preocupação da equipe ali do Banco Central com os impactos da taxa Selic no mercado de trabalho, na qualidade de vida dos cidadãos. Cara, é patético, é ridículo isso aqui, né? E aí eles estão falando que isso vai aumentar a dívida bruta brasileira aqui em 100 bilhões de reais. É legal que esse pessoal não se preocupa com dívida bruta, né? Sempre valores primários, né? Mas aqui a dívida pública aumenta nessa história, né? Então, e aqui eles falam que não, a taxa Selic aqui não vai resolver o problema da inflação porque tem outros itens também, né? Aqui, bens não comercializáveis, preços sujeitos a monopólios administrados pelo Estado, isso aqui não vai mudar com a taxa Selic, né? Caramba, é um argumento extremamente raso, né? Se você tiver estômago, você acha aí a ação inteira, né? São 60 páginas aqui de puro blá 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 do partido pedindo isso tudo, né? Tem um monte de gente assinando, foi feito hoje mesmo aqui, né? Pedindo o que eu falei aqui, né? Um monte de itens, inclusive, né? Várias solicitações aqui a esse respeito. E, de fato, se vivêssemos num país sério, isso aqui não seria nem levado em consideração. É como se o PDT estivesse entrando no STF solicitando que os Supremos Ministros reduzam a velocidade de rotação da Terra. Por quê? Porque o dia está muito corrido para todo mundo. Então seria bom se o dia durasse mais. E aí os ministros deveriam, então, né, prezando pelos princípios constitucionais do bem-estar do trabalhador brasileiro, fazer com que a Terra girasse mais devagar, rotacionasse mais lentamente para o dia ter mais horas. E aí sim nós poderíamos desfrutar de mais tempo de descanso, de mais tempo de lazer, né? Deveria ser tão absurdo quanto isso. Por quê? Porque o Banco Central é a autoridade estabelecida para a finalidade de resolver a política monetária do país. É como se alguém pedisse para o Banco Central avaliar questões constitucionais. Não, existe uma entidade para isso que é o STF. Existe uma entidade para tratar de outros temas aí, você pode expandir os exemplos para vários outros casos, mas não faz sentido algum o STF legislar na prática sobre algo que é puramente técnico. São critérios técnicos, né? Ah, mas como é que a gente sabe se a decisão do Copom agora foi técnica? Não tem como você saber decisão por decisão. É impossível. Isso vale para o Banco Central, para o Copom, para o Tribunal de Contas e para qualquer outra entidade que tenha um caráter técnico e que faça parte do estamento burocrático estatal. O que acontece é que você tem justamente para isso os critérios de indicação e a sabatina, no caso aqui do pessoal que vai para o Banco Central lá no Senado Federal. Então, é justamente para ver, né, a capacidade técnica do indivíduo e também os interesses ideológicos dele que eventualmente possam mover sua decisão para um ambiente mais político ao invés de puramente técnico. E quando o próprio Congresso Nacional votou e aprovou a autonomia do Banco Central, foi justamente para dar uma camada extra de ação técnica para essa autarquia. O Campos Neto era presidente do Banco Central e o Lula detestava o Campos Neto, né? Mas ainda assim ele agiu de forma totalmente técnica esse período todo porque a lei garante essa autonomia. E é justamente isso que o PDT está tentando relativizar agora com essa sua ação junto ao STF. Fosse este um país decente, esse tipo de ação seria tratado como a ação para que o STF mande a Terra girar mais devagar. Isso poderia até ser aceito para debate no STF, mas seria um voto aí, contrário a essa ação, 11-0. 11 votos, de forma unânime, o STF votaria contra isso. Por quê? Porque está na lei brasileira que o STF, não tem nada a ver o STF intervir no Banco Central com isso.
Mas o Brasil não é um país sério, e é aí que entra o problema, e é aí que entra o X da questão. Porque não adianta estar na lei, não adianta a Constituição garantir alguma coisa, não adianta ter uma lei determinada para legislar sobre um tema, o STF passa por cima disso, que é uma beleza, com tranquilidade, porque o parlamentar tem ali garantido constitucionalmente, né? Inclusive, tem ali a sua imunidade parlamentar. Exceto quando o STF diz que não vale. Aí não tem a imunidade parlamentar, não. Isso se torna totalmente relativo, se torna uma coisa aí completamente aleatória, né? A lei, né, a própria ideia central, base do direito, nos ensina que a pena não pode ultrapassar a pessoa do apenado. Exceto para o STF, que manda ali bloquear a conta de esposa, de filha, de caras que estão sendo investigados. Então, olha o absurdo disso aí. E várias outras coisas que o STF já passou com um trator por cima da Constituição Federal e de qualquer resquício de legalidade que se possa imaginar. Isso aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. De maneira que eu acho um absurdo isso aqui que o PDT fez, acho. Acredito que é impossível o STF validar esse tipo de ação, votar de forma favorável a isso e interferir no Banco Central. Não, não acho impossível. É bem possível que aconteça, não sei se chega a ser provável, mas eu não ficaria surpreso se o STF decidisse intervir ainda mais, sabendo que o STF costuma pesar as suas decisões em favor do atual governo e alta taxa de juros prejudica a imagem do governo de uma determinada forma. Então isso não me surpreenderia absolutamente. O que aconteceria a partir daí? Dólar a R$8, nem R$7 não, dólar a R$8, inflação 15% ao ano, padrão Argentina. É isso que nós alcançaríamos, mas os caras estão acima da lei, estão acima da justiça no Brasil, são deuses togados, o que esperar deles, senão que eles passem por cima de tudo mesmo, né? O Brasil realmente é um país complexo de ser compreendido. Em lugar nenhum do mundo civilizado, esse tipo de matéria entraria em debate. Mas no Brasil, eu não duvido se isso aqui acabar passando. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.